O dog do Reddit. Olá, amigos. Espero que estejam todos bem. É fácil um relacionamento ir bem enquanto as coisas estão tranquilas e não existem grandes problemas acontecendo. Todavia, se quando surge algum pequeno problema, tudo começa a desmoronar e a sua parceira demonstra total indiferença ou desprezo por você, então fica bem claro que essa relação nunca foi verdadeira. E é isso o que veremos nesse relato em que o Op precisou ajudar o seu sobrinho. Bora lá! Minha esposa concordou em deixar meu sobrinho ficar conosco por alguns meses enquanto a mãe dele se recuperava. Depois ela começou a ser cruel comigo e com ele, mesmo eu fazendo todo o trabalho. Eu ainda contei aos pais dela sobre a forma estranha que ela estava agindo, mas mesmo assim parece que nada importou, e ela ainda se recusa a pedir desculpas ou agir de forma diferente. Então essa é a minha situação. Mas antes de tudo, lhes passarei mais algum contexto. Hannah, minha esposa, e eu estamos casados há 4 anos. Tivemos um casamento bastante feliz até então. E, antes de nos casarmos, ficamos juntos por 3 anos. Então estamos juntos há bastante tempo. Eu realmente achava que a conhecia bem. Ambos concordamos, bem cedo no relacionamento, que não queríamos filhos, e isso já estava decidido. No entanto, nos últimos 2 meses, temos cuidado do meu sobrinho. Meu sobrinho Jack tem 4 anos, e infelizmente, a mãe dele não está em condições de cuidar dele agora. Alice, minha irmã, infelizmente teve problemas com o uso de substâncias ilícitas nos últimos meses. O conselho tutelar foi acionado, e foi tudo muito feio. Não quero entrar em detalhes, mas quando tudo isso aconteceu, falei com minha família e também consultei a Hannah. Ficou decidido que Jack ficaria conosco por alguns meses. O pai de Jack morreu em um acidente de carro quando ele tinha 2 anos, e a família dele não teve mais contato com Alice depois disso. Nossos pais moram em outro estado. E, quando tudo isso estava acontecendo, meu pai estava muito doente, então não era como se eles pudessem simplesmente vir e levar Jack. Nós éramos os parentes mais próximos e estávamos dispostos a cuidar de Jack até meus pais poderem vir buscá-lo. Então Hannah e eu decidimos que, por um tempo, acolheríamos Jack. No começo, quase não houve problemas. Mas, em poucas semanas, Hannah começou a agir de forma muito estranha em relação a tudo isso, mesmo tendo concordado desde o início. Começamos a brigar sobre como lidar com Jack e coisas do tipo, e ela começou a dizer que não tinha assumido a responsabilidade de criar o filho de outra pessoa, me fazendo sentir muito culpado por tudo, mesmo ela mesma tendo concordado antes. E, honestamente, eu achava que não havia motivo para ela agir assim, porque eu era quem fazia a maior parte do trabalho com o Jack. Ela não precisava fazer nenhum esforço extra, nem tarefas adicionais nem nada. Eu sabia que o trabalho dela já era cansativo o suficiente, e não queria sobrecarregá-la, então eu cuidava de todo o trabalho extra relacionado ao bem-estar do Jack. Por isso tudo era muito estranho. E, algumas semanas atrás, tive de pedir à minha mãe que viesse o mais rápido possível, porque Hannah estava tornando minha vida muito difícil. Ela ficava constantemente me criticando e, às vezes, até o Jack. E achei isso muito injusto, porque o pobre menino nem entendia o que estava acontecendo. Ele era só uma criança. Enfim, Hannah e eu brigamos muito por causa disso. E assim que a saúde do meu pai melhorou um pouco, minha mãe veio e levou Jack com ela. E, nos últimos meses, a situação entre mim e minha esposa só piorou. Nas últimas semanas, depois que minha mãe veio buscá-lo, minha esposa e eu tivemos outra briga só porque eu disse que ela tinha sido bastante insensível. E ela me disse que Jack não era responsabilidade dela e que eu não podia chamá-la de insensível por se recusar a cuidar dele. Desde então, não estamos mais nos falando. Nas últimas semanas, estamos na mesma casa, mas conseguimos nos virar sem trocar palavra. Tem sido muito estranho e tenso. Mas eu não vou pedir desculpas por nada. E sei que ela também não sente a menor necessidade de se desculpar comigo. Então não há muito mais a dizer. E, alguns dias atrás, acabei falando disso com meus sogros. Não foi de propósito. Simplesmente saiu, porque minha sogra me ligou para nos convidar para jantar. Na hora, o telefone da Hannah estava ocupado, então ela ligou para mim. Eu estava muito frustrado com toda a situação. Então acabei dizendo que não sabia se poderia ir, e comecei a desabafar com ela sobre tudo. Minha sogra foi bastante compreensiva. Disse que não fazia ideia de que Hannah estava agindo assim e queria falar com ela, porque uma coisa seria se a própria Hannah não tivesse concordado no começo, mas ela tinha concordado. Ela tinha dito que estava totalmente bem em cuidar do Jack por alguns meses até meus pais chegarem para levá-lo. Ela mesma tinha dito que estava tudo bem, e então, em poucas semanas, o comportamento dela mudou. Então o que mais eu deveria pensar disso, senão que ela estava sendo insensível? Porque ela não só estava sendo horrível comigo,
como também implicava com o Jack. Enfim, depois da conversa com a mãe dela, voltei para casa e tivemos outra briga enorme. Ela ficou muito chateada por eu ter falado com a mãe dela, porque, aparentemente, a mãe a confrontou. E, como ela se recusou a pedir desculpas por qualquer coisa, meus sogros disseram que ela estava sendo muito fria e que não conseguiam acreditar que tinham criado alguém assim. Agora ela diz que estou transformando todo mundo contra ela. Mas não vejo dessa forma, porque só contei o meu lado da história. E, se ela quiser, pode contar o lado dela também. Ninguém está impedindo isso. Admito que, além dos meus sogros, falei com alguns amigos nossos, mas foi só por frustração, já que ela não fala comigo. É um pouco imaturo, eu sei. Mas tenho certeza de que ela também deve estar falando com os amigos dela. No fim das contas, eu só estou dizendo a verdade. Não estou inventando nada. Tivemos uma briga por causa disso e agora fico me perguntando se realmente estou fazendo isso, transformando ela na vilã para todo mundo. Porque, se estiver, não me sinto muito bem com isso. Acho que nunca tinha pensado dessa forma. Mas agora que estou pensando, me sinto meio culpado. Então fico na dúvida se estou errado por contar aos pais da minha esposa como ela tratou meu sobrinho. A atualização 1. Como eu estava me sentindo muito culpado por tudo o que aconteceu, decidi falar com minha esposa. Hannah e eu sempre tivemos um bom relacionamento, e eu realmente não queria jogar isso fora. Já se passaram 3 dias desde que fiz o post, então decidi conversar com ela hoje de manhã, antes do trabalho. Não estávamos nos falando desde a última briga, e foi bem estranho tocar no assunto, mas eu sabia que precisava. Então tomei café da manhã e disse a ela que sentia muito por tê-la feito sentir que eu estava transformando-a na vilã, porque essa nunca foi minha intenção. Expliquei que, como ela não estava falando comigo, eu me sentia muito deixado de lado e só queria conversar com alguém sobre isso. Por isso falei com meus amigos e até com meus sogros. Não tive a intenção de fazê-la parecer a vilã ou algo assim. Simplesmente saiu porque eu estava muito frustrado com a situação. Eu não tinha pensado bem nas coisas, então pedi que ela me perdoasse por isso. Depois disso, esperei que ela também pedisse desculpas, porque não era como se tudo fosse completamente culpa minha. Mas, em vez disso, ela só disse que estava feliz que eu pelo menos tivesse tido a decência de pedir desculpas. E voltou para o café da manhã. Isso foi meio estranho e irritante. Então perguntei se ela realmente não ia se desculpar comigo. Ela me olhou de forma bem vazia e disse que não achava que tinha algo pelo que pedir desculpas. E voltamos ao mesmo ponto. Eu disse que tudo isso estava acontecendo porque ela tinha sido muito desagradável em relação a toda a situação com o Jack. Ela sabia que ele precisava de ajuda, e ela mesma tinha concordado em ajudá-lo no começo. Ela não podia simplesmente fingir que isso nunca tinha acontecido e agir como se tudo isso tivesse sido um enorme fardo, quando ela própria tinha concordado. Eu estava tentando refrescar a memória dela, mas ela disse que só concordou porque sentiu que precisava. Ela achou que eu ficaria ofendido se ela dissesse não, mas, na verdade, ela não queria ter nada a ver com o Jack. Esse foi um detalhe novo que apareceu. Ela nunca tinha mencionado isso antes. Foi muito estranho, porque em nenhum momento, no começo, eu tinha dado a entender que ficaria muito chateado se ela dissesse não. Na verdade, acho que poderíamos ter evitado muitos problemas se ela simplesmente tivesse sido honesta e transparente comigo e me dito que não queria cuidar do Jack. Mas, em vez disso, ela decidiu dizer que sim. E depois tornou a vida de todos nós um inferno pelos 2 meses seguintes. A ponto de me machucar. Machucou o menino, e minha mãe teve que voar para cá antes do previsto para levá-lo embora só porque Hannah estava tornando tudo difícil para todos nós. Então não é só que ela criou um problema para si mesma. Ela criou um problema para todos nós. E eu não consigo entender por que ela se sentiu assim. Eu teria ficado chateado se ela tivesse dito não. Eu poderia ter ficado magoado, mas pelo menos a teria respeitado por ser honesta. E foi exatamente isso que eu disse a ela, em que ela deveria ter sido sincera comigo desde o começo. Falei que não conseguia entender por que ela mentiu para mim, especialmente em algo tão grande assim, porque era um compromisso enorme que ela estava assumindo. Cuidar de uma criança por alguns meses não é nada simples, especialmente para pessoas como nós, que não estamos acostumados com esse tipo de coisa. E não é como se recusássemos, não houvesse mais ninguém para ajudar o Jack. É só que nós éramos os mais próximos, tanto em termos de localização quanto de vínculo familiar. Então, se tivéssemos recusado, eu simplesmente teria falado com outro parente e teria organizado para o Jack ficar com eles. Teria sido assim de simples. E mesmo no começo, quando falei com a Hannah pela primeira vez sobre tudo isso e perguntei se ela estaria disposta a deixar o Jack ficar conosco, ela concordou com bastante entusiasmo e fez parecer que estava totalmente tranquila com isso. Então como eu poderia imaginar que, na verdade, ela não estava de acordo? Eu não leio mentes. E, quanto ao meu comportamento, eu tentei ao máximo ser neutro em relação a tudo isso no início. Falei com ela de forma direta e aberta.
Então, sinceramente, não achei que estivesse colocando qualquer tipo de pressão sobre ela. Disse a ela que nunca foi minha intenção fazê-la se sentir pressionada ou obrigada a dizer sim a algo assim. Também disse que fiquei muito decepcionado por, apesar de estarmos juntos há tanto tempo, ela não conseguir ser honesta comigo. Mesmo assim, ela virou tudo contra mim e de alguma forma fez parecer que a culpa era minha. Ela disse que, como estamos juntos há tanto tempo, eu deveria saber que ela realmente não quer nada com crianças. E que ela nunca foi do tipo maternal. E que eu nem deveria ter perguntado se ela ficaria bem com o Jack ficando conosco por um tempo. A essa altura, a conversa já estava me deixando exausto, então disse a ela que, se ela realmente achava que tudo era culpa minha e nada era dela, então eu não tinha mais nada a dizer. Ela nem se importou. Apenas deu de ombros e saiu para o trabalho. E tenho que dizer que não foi assim que eu esperava que essa conversa terminasse. Eu me desculpei porque achei que poderíamos conversar e resolver as coisas. E eu realmente queria isso. Queria resolver tudo para podermos voltar ao normal. Mas não sei se isso vai acontecer agora, considerando a forma como ela tem se comportado nos últimos dias. Eu nem sei se consigo continuar com ela. Na verdade, estou seriamente considerando sair de casa por alguns dias e ter um tempo só para mim, para pensar no que quero fazer a seguir. A casa começou a parecer sufocante para mim, e fiquei tão decepcionado hoje que acabei tirando o dia de folga do trabalho. Ela ainda não voltou para casa, mas acho que, quando voltar, vou falar com ela e tentar dar um fim nisso de uma vez por todas, porque não sei por quanto tempo consigo continuar assim. Tudo isso tem sido muito difícil para mim, e, sendo bem honesto, não acho que seja justo comigo. Sei que talvez eu tenha agido de forma um pouco imatura ao falar disso com meus amigos e contar aos pais dela. Mas agora já não me sinto tão mal por isso, porque está bem claro que ela não tem nenhuma intenção de resolver as coisas comigo. Ela só acha que é a única que está certa nessa situação, e pronto. Não se importa com meus sentimentos, não se importa com o quanto tudo está bagunçado agora. Ela só se importa em provar que está certa. E eu já consigo ver quais são as prioridades dela. A atualização 2. Ontem falei com minha esposa sobre tudo, e a Hannah não pediu desculpas. Eu tinha dito que falaria com ela depois que ela voltasse do trabalho. E falei. Ontem à noite, assim que ela chegou em casa, eu a confrontei e imediatamente disse que me senti muito mal com a forma como ela falou comigo de manhã. Falei que eu queria resolver as coisas com ela, mas que ela deixou bem claro que não estava interessada. Eu me senti mal. Ainda queria tentar resolver, mas ela apenas revirou os olhos e começou a dizer que eu estava sendo irracional e infantil. Disse que já estava cansada dessa discussão e que não queria prolongar isso. Falou que, se eu estivesse disposto a voltar ao normal, então estava tudo bem. Mas, se eu quisesse continuar falando sobre isso, não havia nada que ela pudesse fazer, porque ela não iria pedir desculpas por nada. Aquilo foi o meu limite. Foi a gota d'água. Então decidi ir embora naquele momento. Eu já estava com as malas prontas, então foi bem rápido. Ela nem tentou me impedir. E essa foi a parte mais dolorosa de tudo. Enfim, dirigi até um hotel próximo e acabei chorando até dormir, porque tudo isso estava ficando demais para mim. Eu realmente a amo, mesmo agora. Não consigo imaginar por que ela faria isso comigo. Mas tudo o que sei é que, se quero preservar minha dignidade e meu autorrespeito, não posso voltar para ela neste momento. Ela precisa pedir desculpas. Precisa reconhecer que isso não é só culpa minha. Nosso relacionamento tomou um rumo muito tóxico, e nem sei como chegamos a isso. Mas, se ela acha que é assim que nosso relacionamento vai funcionar, ela está enganada. Vou entrar com pedido de divórcio em breve se as coisas não melhorarem. E isso é definitivo. Já decidi e até falei com meus pais, e eles acham que é a coisa certa a fazer. Tudo isso dói muito, porque eu a amo demais e quero muito que dê certo. Mas, do jeito que a situação está indo, não sei como isso poderia dar certo de qualquer forma. Vou continuar postando aqui e mantendo vocês informados. Não quero falar disso com meus amigos agora e já tenho falado bastante com meus pais. Eles também têm os próprios problemas. Então acho que este é o único lugar onde posso falar livremente sobre isso. Muito obrigado a todos que comentaram e estão me apoiando. Isso significa muito para mim. A atualização 3. Já se passaram alguns dias desde minha última atualização e não tive nenhuma notícia da Hannah. Isso tem sido muito decepcionante. Eu estava esperando que ela ligasse ou pelo menos mandasse uma mensagem, mas ela não disse nada. Do lado dela, foi silêncio total, e isso tem sido muito desanimador, porque eu pensei que em algum momento ela sentiria minha falta e me ligaria. Por um tempo, cheguei até a pensar que talvez ela ligasse, se não para pedir desculpas, pelo menos para saber como eu estava. Mas nada disso aconteceu. Então, ontem, decidi finalmente começar a procurar um advogado de divórcio, porque não sei mais como sair disso. Já é tarde demais para tentar falar com ela e resolver as coisas, porque já tentei uma vez e não funcionou.
Então acho que esse é o único caminho agora. Tenho mantido contato com alguns amigos em comum, e eles me disseram que ela tem se comportado completamente normal. Eu tinha dito que não iria contar a eles sobre o que estava acontecendo entre nós, e eu cumpri isso. Mas foram eles que me procuraram. Aparentemente, um dos nossos amigos em comum voltou para a cidade por um tempo e convidou todo mundo para uma festa 2 dias atrás. A maioria das pessoas achava que nós dois não iríamos aparecer, por causa da nossa situação e de todos os problemas. Então ficaram surpresos ao ver a Hannah lá, mas sem mim. E, quando ela estava lá, ela se comportava como se nada tivesse acontecido. E até quando alguém perguntou por mim onde eu estava, ela disse que estávamos dando um tempo por causa de algumas dificuldades pessoais. Mas ela minimizou tudo. Fez parecer que não importava nem um pouco. E eu não sei. Acho tudo isso muito estranho. Ela nunca foi assim. Não sei o que deu nela de repente, mas sei que não posso continuar desse jeito. Não quero parecer carente nem nada, mas preciso ao menos saber que tenho algum valor na vida dela. E agora eu não sinto isso. Sinto que todo o nosso casamento está desmoronando e que eu estou tentando segurá-lo, enquanto ela já soltou. Já faz um tempo que sinto que as coisas estão se desfazendo. Tenho certeza de que, se eu não tentar falar com ela e salvar o casamento, ela fica perfeitamente feliz em deixar tudo acabar. E eu não sei como lidar com esse fato. Eu realmente não sei. Atualização 4. Oi, pessoal. Já se passou uma semana desde minha última atualização, e eu falei com um advogado e defini com quem vou seguir. Já dei entrada no pedido de divórcio e também comecei a procurar um lugar para morar, porque não dá para ficar em hotel para sempre, além de estar ficando caro. Então decidi me mudar para a casa de um amigo por enquanto. Depois vou procurar um apartamento. E, como a Hannah não se deu ao trabalho de entrar em contato comigo, decidi bloqueá-la e seguir em frente com a minha vida. Claramente, eu não tenho na vida dela a importância que pensei que tinha, e isso foi um choque enorme para mim, porque, sendo o marido dela, eu realmente achei que ela pelo menos tentaria fazer esse relacionamento funcionar. Mas dá para ver que ela não está interessada nisso. Ela só quer que eu vá atrás dela. E isso acontece desde o começo do nosso relacionamento. Sempre que brigávamos, a responsabilidade de correr atrás e resolver as coisas era só minha. E isso funcionou até agora. Mas não acho que consigo continuar fazendo isso de novo e de novo, especialmente quando não acho que minha culpa seja tão grande quanto ela faz parecer. Se eu parar para pensar agora, nem sei exatamente qual foi o meu erro. Só sei que casais têm certas responsabilidades e deveres um com o outro, e eu fiz o meu melhor para que desse certo. Mas ela claramente não se importa. Para ser sincero, não sei nem o que pensar. Na minha cabeça, tudo ainda é uma grande confusão. Mas pelo menos tenho a clareza de saber que não sei mais como continuar nesse casamento. Os últimos meses foram muito duros para mim, e eu devo a mim mesmo fazer algo melhor. Não é que eu a ame menos. Eu ainda a amo muito. E não acho que isso vá mudar tão cedo. Mas, se isso não faz diferença nenhuma para ela, então não sei o que dizer. Dei um tempo de tudo no momento. Dela, do meu trabalho e até da minha vida em geral. Acho que eu realmente precisava disso. E, daqui a alguns dias, vou voar de volta para a casa dos meus pais por algumas semanas, até que os trâmites do divórcio comecem, para ver como eles estão. E o Jack? Não faço ideia de como a Hannah vai reagir a tudo isso. Nem sei se ela se importa. Mas sei que o que foi feito está feito. E mesmo que ela queira me de volta e queira tentar resolver as coisas depois disso, não sei se estarei aberto a isso. Tempo demais já passou, e está muito claro que ela me deu, e ao nosso casamento, como garantidos. E não acho que eu consiga fingir que está tudo bem com isso. Então acabou. E acabou de vez. Atualização 5. Oi. Estou na casa dos meus pais com o Jack agora. Já faz alguns dias que cheguei aqui, e tem sido bom ter pessoas por perto antes de voltar. Já finalizei um apartamento e, assim que eu voltar para a cidade, vou me mudar. A Hannah já recebeu os papéis do divórcio, e assim que recebeu, ela me ligou para falar sobre isso, já que eu a tinha desbloqueado alguns dias antes, porque sabia que ela pelo menos ligaria. Isso aconteceu 3 dias atrás, e acho que ela não estava esperando, porque ao telefone ela pareceu bem surpresa e perguntou se eu estava falando sério e se eu realmente queria acabar com o casamento. Eu disse que aquilo não era o ideal, que eu realmente não queria fazer isso. Mas, como eu estava longe havia tanto tempo e ela nunca fez nenhum esforço para entrar em contato comigo, eu não via motivo para continuar. Eu me senti humilhado e desrespeitado, e não podia seguir assim. Disse a ela que tinha tentado de verdade fazer dar certo, mas que ela deixou muito claro que eu importava menos para ela do que ela importava para mim. Foi muito difícil para mim aceitar isso. Então decidi que a separação seria o melhor para nós dois. Eu disse tudo isso e esperava que ela ao menos tentasse lutar pelo nosso casamento naquele momento. Mas ela não fez nada disso.
Apenas disse que estava muito decepcionada com essa ser minha decisão. Mas que, se eu já tinha me decidido, não havia nada que ela pudesse fazer. E então desligou. Depois disso, me mandou uma mensagem dizendo que estava completamente de acordo com os termos do pedido e que estava pronta para seguir com o divórcio sem complicações. E foi isso. E, assim, nosso casamento acabou. E, assim que eu voltar para casa, ele terá acabado legalmente. Vamos vender a casa e dividir o dinheiro, e vou investir isso para abrir meu próprio negócio. Já vinha pensando nisso há bastante tempo, e acho que finalmente vou fazer isso. Já estou fazendo muitas coisas novas, então por que não essa também? Acho que vai ser um recomeço limpo para mim. Tenho um novo começo e vou fazer o melhor possível. As próximas semanas vão ser difíceis com o divórcio e tudo mais, mas eu vou superar. Eu sei disso. E acho que, de certa forma, se fossemos realmente feitos um para o outro, teríamos dado um jeito. Mas, pelo visto, não éramos. E dói muito para mim dizer isso, mas acabou e não há nada que eu possa fazer a respeito. Então a única coisa que posso fazer agora é tentar seguir em frente, e é isso que vou fazer. Obrigado a todos que comentaram, acompanharam as atualizações e me apoiaram ao longo de tudo isso. Significa muito para mim, e espero que em algumas semanas ou meses eu tenha algo melhor para compartilhar com vocês. A atualização 6. Olá pessoal. Já se passou um ano desde meu último post e muita coisa mudou. Meu divórcio saiu há vários meses, e depois disso, passei alguns meses juntando dinheiro para abrir meu próprio negócio. Depois pedi demissão e voltei a morar com meus pais de forma permanente, e estou vivendo com eles desde então. Também comecei meu próprio negócio. No momento, estou trabalhando de casa, e as coisas estão indo bem, graças a Deus. O Jack também está bem e, pelo que sei, minha irmã vem se recuperando nos últimos meses, depois de passar por aquela fase instável. Espero que desta vez dê certo de verdade, porque o Jack precisa da mãe. E eu realmente desejo que as coisas melhorem para os dois. Enquanto isso, estou sempre por aqui para ajudar, e meus pais apreciam muito ter-me por perto. Mantive contato com meus velhos amigos, mas Hannah e eu não nos falamos desde o divórcio. Vendemos a casa e separamos as finanças, e desde então não temos mais nada a ver um com o outro. Pelo que sei por conhecidos, ela já está saindo com outras pessoas, e também reclamando que ninguém a está agradando como ela acha que merece. Então acho que isso só mostra que desperdicei muito tempo com ela, mas que também foi melhor me distanciar agora do que nunca. Mas, enfim, agora já não me importo mais. Doeu por muito tempo, mas agora isso já não me consome tanto e não importa, porque estou melhor, e espero que no futuro eu cresça ainda mais ao ponto de sequer lembrar que esse período da minha vida existiu. Comentários sobre o relato. O desprezo e a indiferença dela realmente me chamaram bastante a atenção. Não só isso. A atitude dela ao longo de todo o relato é um retrato claro de egoísmo frio e covardia emocional. Ela aceitou a contragosto cuidar de um menor vulnerável provisoriamente, não se compadeceu com ele mesmo sabendo da situação, mentiu, descarregou a própria frustração em alguém indefeso, e depois ainda se colocou como vítima quando confrontada. Ainda, quando o marido tentou dialogar, ela escolheu o silêncio, a indiferença e o desprezo, tratando o fim do casamento como algo descartável, o que revela que para ela o relacionamento só tinha valor enquanto tudo girava em torno do conforto dela. Não é maturidade, nem honestidade, é uma mistura tóxica de orgulho, manipulação e ausência total de empatia por aqueles que ela devia amar. E aí, meus amigos, beleza? O que vocês acharam desse relato? Me digam nos comentários. E se possível, deixem o like, hypem o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu demais! Abraços! Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.